Irmãos, pouco falamos sobre a Nova Jerusalém, vamos falar sobre isso? O que é a Nova Jerusalém? A expressão a Nova Jerusalém aparece 2 vezes na Bíblia. Antes de tudo, a Nova Jerusalém fica no céu. Na Bíblia, a Nova Jerusalém é sempre mencionada como descendo do céu, e tem anjos guardando os portões da cidade. Apocalipse capítulo 3 versículo 12, capítulo 21 versículo 2, 10, 12. Também, o tamanho da cidade diz que ela não pode estar na terra. Ela é um cubo de ouro que, os 4 lados somam 12.000 estádios e isso equivale a 560 quilômetros de altura, e, se estivesse na terra, ele chegaria até o espaço. Apocalipse capítulo 21 versículo 16. A Nova Jerusalém é a capital de um governo, assim como a antiga Jerusalém era a capital de Israel, onde o rei Davi, seu filho Salomão e os descendentes deles governaram no trono de Jeová. 1 Crônicas capítulo 29 versículo 23, assim a Nova Jerusalém, chamada de a Cidade Santa, representava o governo de Deus, que era exercido por meio da linhagem de Davi. Neemias capítulo 11 versículo 1, ela é composta por aqueles que se juntam a Jesus no céu para reinar sobre a terra. Apocalipse capítulo 5 versículo 9, capítulo 10, capítulo 21 versículo 2. A Nova Jerusalém também é símbolo dos seguidores de Jesus, referidos como a noiva de Cristo e a noiva e esposa do Cordeiro. Esses que vão reinar com ele no reino de Deus. Apocalipse capítulo 3 versículo 12, capítulo 21 versículo 2, capítulo 21 versículo 9, 10, João capítulo 1 versículo 29, Apocalipse capítulo 5 versículo 12, ou seja, a noiva de Cristo, representa os cristãos que estarão junto com Jesus no céu. A Bíblia compara o relacionamento entre Jesus e esses cristãos com o de um marido e sua esposa. 2 Coríntios capítulo 11 versículo 2, Efésios capítulo 5 versículo 23 a 25. Além disso, nas pedras de alicerce da Nova Jerusalém estão escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21 versículo 14. Esse detalhe ajuda a confirmar a identidade da Nova Jerusalém, já que os cristãos que são chamados para viver no céu são edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. Efésios capítulo 2 versículo 20. Assim, a Nova Jerusalém é um lugar, e um ser, é o nome simbólico daqueles que aceitaram o reino de Deus como diretriz de suas vidas. Como se dará esse reino? Ele já está em vigor, ou seja, quando oramos seja feita a tua vontade, estamos pedindo que Deus cumpra o que se determinou a fazer, que é, estabelecer o seu reino entre os homens, fazer o seu nome conhecido, implantar sua lei na tábua do coração do homem, trazer justiça e paz eterna. Mateus capítulo 6 versículo 10. A partir da pregação dos discípulos de Jesus, o reino de Deus começou a se estabelecer entre os homens, as regras que regem o reino dele, passou a ser seguida também aqui. Romanos capítulo 8 versículo 21. Porém a consumação se dará no final da 70ª semana de Daniel, no fim da uma semana que é o período de reinado do Anticristo, em que o cenário se desenhará da seguinte maneira: o Anticristo dominou o mundo inteiro, tem a ONU e a OTAN nas mãos, Jesus veio e arrebatou sua noiva 7 anos antes, e o namoro de Satanás com a humanidade terminou há 3 anos, a terra está assolada, por fomes, terremotos, doenças incuráveis, gangues que cometem assaltos, assassinatos, quase 50% da humanidade morta de forma terrível. Israel se torna o alvo do exército do Anticristo que decide exterminar os judeus de uma vez, ajunta 200 milhões de soldados e marcha contra a nação santa, que ainda não reconheceu Jesus como Messias. Nós os arrebatados ou aqueles que foram transformados, pois morreram em Cristo, que celebramos a grande ceia durante os 7 anos de tribulação na terra, então, com a iminência da total destruição de Israel, Jesus pega seus anjos e a nós, a Nova Jerusalém física, e desce em direção à terra. O exército do Anticristo está todo no Vale da Decisão, Ha-Armagedon ou Armagedon. Jesus aparece nas nuvens e é imediatamente reconhecido pelos judeus, que caem de joelhos e choram amargamente. Jesus pousa seu pé sobre o Monte das Oliveiras, que se racha ao meio, e então, os judeus que haviam tido 30% de seu povo morto pelo exército da OTAN, fogem por esse corredor. Jesus amaldiçoa aquele exército e eles são exterminados. Satanás é preso, o Anticristo é morto, e inicia-se o reino milenar de Jesus, a Cidade Santa, a Nova Jerusalém ficará suspensa no céu, e de lá os seres humanos, transformados e arrebatados cuidarão da humanidade. A Nova Jerusalém, a tenda de Deus está com a humanidade, ele residirá com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Apocalipse capítulo 21 versículo 3. O novo tabernáculo de Deus, o Santo dos Santos agora está no meio dos homens, e seu reino está estabelecido por 1000 anos.
Por meio do seu reino, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. Apocalipse capítulo 21 versículo 4.